Oi, gente. Chegamos agora na nossa última aula, nosso último tema de comportamento organizacional, nossa aula 8, sobre estresse ocupacional. Vamos ver o que é isso, né? Vamos tratar desse assunto hoje. Deixa eu descer aqui para a gente olha para isso aí. Isso aí acontece no ambiente de trabalho, né? Acontece. O que não pode ser rotina, não pode acontecer várias vezes no mesmo dia, não pode acontecer diariamente, porque isso vai ter implicações no corpo e na mente, né? Então vamos tratar um pouco dessas questões, porque para quando você chegar na posição de gestão, você saber lidar com essas questões, porque o estresse no ambiente de trabalho, ele existe, tem várias causas e várias consequências. As pessoas têm confundido estresse com desafio, que também são coisas diferentes. No trabalho, a gente pode ser desafiado a aprender novas habilidades, novas formas de trabalhar, né? Mas isso não necessariamente significa que vá nos causar estresse, né? Depende muito também da forma como o trabalhador encarar os desafios. Por exemplo, agora nesse período que nós estamos passando o ensino remoto, a forma como isso é encarado pode ser encarado com curiosidade, pode ser encarado de forma positiva, pode ser encarado como um salto, né, de novas formas de trabalho, de novas profissões, de novas tecnologias, de abertura de mercado. Hoje, ao invés da gente dar aula só para um grupo, a gente pode dar aula para um monte de gente. Com um clique, eu posso liberar uma disciplina inteira no canal do YouTube e liberar para muitas pessoas tudo que é dado aqui. Ou posso trabalhar só com vocês, quer dizer, são muitas formas da gente crescer também no ambiente de trabalho. Não significa que o desafio efetivamente causa estresse, mas depende da forma como a pessoa vê o desafio. Se a pessoa vê o desafio com curiosidade, com interesse em aprender, com vontade de aprender coisas novas e se desenvolver, isso não vai ser causa de estresse, vai ser uma coisa prazerosa, tá certo? Então também tem muito da forma como a pessoa vai encarar a vida. E quando a gente fala também de sobrecarga de trabalho, tem muito a ver também com a forma como a pessoa se organiza. Tem gente que não tem disciplina, principalmente agora, nesse período de trabalho remoto, de ensino remoto, a pessoa não assiste às aulas com antecedência, ou deixa para empurrar tudo com a barriga, quer fazer tudo na última hora, acaba perdendo prazos. E aí o que acontece? O aprendizado deixa de ser uma coisa prazerosa para ser o quê? Um fator de estresse. Mas é culpa do aprendizado? Não, é culpa do indivíduo que não se organizou. Pessoas com personalidade procrastinadora, ou seja, que gosta de deixar as tarefas para depois, para fazer tudo depois, acaba realmente colocando uma pressão maior sobre si mesmo, conforme se aproximam os prazos, e acaba se tornando um fator de estresse. E isso no ambiente de trabalho é bastante complicado. A forma como você lida com a sua organização do tempo pode também aliviar muito o seu estresse. O nível de estresse das mulheres é alarmante. O nível de estresse das mulheres é muito maior do que o dos homens. A gente vai ver alguns dados sobre isso, porque a gente vive numa sociedade que ainda não aprendeu a dividir as tarefas de casa, né? Para muitas famílias, por exemplo, os filhos é um problema da mulher. O homem se sente absolutamente confortável em sair para trabalhar e não ter que se preocupar com os filhos. Ele larga essa preocupação para a mulher. E a mulher, ela também está indo para o mercado de trabalho para poder ajudar no orçamento da casa, e ela carrega essa pressão de ter que dar conta do filho. Ela tem que arrumar a creche,
ela tem que levar na creche, ela tem que buscar na creche. Se ela não arruma uma creche, ela tem que arrumar uma pessoa para tomar conta ou contar com apoio familiar para poder trabalhar. Ela também, muitas vezes, esse homem também não ajuda com as questões domésticas, ou seja, de cuidar do filho, de ajudar com o trabalho da casa, de fazer comida, de ajudar a lavar roupa, de ajudar a limpar a casa. Então, a mulher ela está indo para o mercado de trabalho para poder ajudar o homem no orçamento e ela não tem uma contrapartida, muitas vezes, dos seus companheiros. Isso é uma mentalidade que a gente precisa lutar para conversar com os homens nesse sentido, porque a mulher ela não é de ferro. Né? Chega um ponto que a vida da mulher ela se torna um absolutamente calvário, vira um tormento, porque ela não tem um minuto para relaxar, ela não tem direito a ter paz, ela não tem direito a descansar, ela tem que dar conta do filho, ela tem que dar conta da casa limpa, ela tem que dar conta da roupa de todo mundo, tem que dar conta das refeições de todo mundo, tem muito poucas horas de sono, muita exigência no mercado de trabalho, quando ela não enfrenta a segregação, ou seja, ela deixa de ter uma oportunidade no trabalho ou deixa de receber uma promoção pelo simples fato de ser mulher. Porque as pessoas entendem a dupla jornada e acham que ela não vai dar conta. Então, ela acaba ganhando menos ainda do que os homens, e elas têm uma remuneração mais baixa do que os homens ainda. Aí tem dados, né, um levantamento com cerca de 7 mil executivos de alto nível, né, que foram checados no Rio de Janeiro, 43% dos homens e 75% das mulheres estão em faixas excessivas de estresse. Você vê que esse número ele é discrepante, ele é desleal, ele é covarde. Olha a situação do número de mulheres com estresse muito acima da média do aceitável, né? A executiva, como eu disse, além de todas as pressões do trabalho, tem todas as preocupações familiares, a gestão da casa e ainda tem que cuidar do marido, né? E ainda tem toda a pressão da aparência física, porque a mulher ela tem que estar magra, ela tem que estar com o cabelo arrumado, ela tem que estar maquiada, ela tem que estar vestida adequadamente, ela tem que trabalhar com um salto alto, mesmo que aquilo machuque o pé dela, mesmo que aquela postura do salto alto machuque o pé dela, porque no nível de executivos, né, o homem trabalha com uma roupa mais confortável e a mulher não. Ela tem que acordar mais cedo que o homem, porque ela tem que fazer maquiagem, porque ela tem que cuidar do cabelo, e ela tem que cuidar dos filhos, da casa, ainda antes de chegar no trabalho. Então, ela tem muito menos horas de sono do que os homens, elas comem muito menos do que os homens para poder manter a forma, fazem dieta, se privam de carboidratos, que melhora o bem-estar, não tem tempo para fazer exercício físico, né, diante dessa rotina brutal. Então, assim, esse número de 75% das mulheres é um número alarmante e isso é uma coisa que a nossa sociedade ainda precisa mudar. Estima-se ainda que a soma dos fatores como ausência no trabalho, despesa médica, queda de produtividade tem um custo anual de 3,5% do PIB, o que equivale a 130 bilhões de reais. Nos Estados Unidos estamos falando de 280 bilhões anuais de dólares e na Europa 260 bilhões de euros. Para vocês terem uma ideia dos dados, né, do fisicamente, né, do impacto disso na queda de produtividade e nas despesas médicas dos colaboradores, tá? Aí, ó, são números que mostram, né, o retrato dos executivos brasileiros, né? 86% têm dores musculares, dor de cabeça, 63% são sedentários, né? A maioria já não está conseguindo fazer atividade física, 52% é elevado índice de colesterol, que é um pré-requisito para ataque cardíaco, pressão alta também pré-requisito para ataque cardíaco, né? 75% pelo menos tem um fator de risco cardiovascular, ou seja, a chance de infartar é 75%, tá? 57% consome álcool ou remédio controlado, ou pior, às vezes os dois misturados, né?
38% tem insônia, não consegue dormir, e 8% praticam o tabagismo. Esses números do tabagismo, graças a Deus, caíram, porque já foram bem maiores, tá? Gastam, em média, 13 horas dentro do trabalho por dia. E aí, só se ele conseguir ainda ter 8 horas de sono, sobra muito pouco tempo para ele conseguir comer e relaxar. Na verdade, só sobra tempo para comer e tomar um banho, né? Porque não sobra mais tempo para nada. Relaxar é uma coisa que não está fazendo parte mais da vida de uma pessoa com esses números, tá? Entender a fonte do estresse. A competitividade, ela faz parte do dia a dia das empresas, tanto de produto como serviço. O ponto de partida para evitar esse problema é entender que devemos dar pouca importância para situações como a sobreposição do ego em detrimento do grupo, né? Trabalhar de uma forma mais cooperativa, cumprir com as nossas obrigações e a gente poder também se planejar. Muita competitividade também, ela vai fazer com que você tenha muito estresse no trabalho. Aí a gente tem esses fatores aí bem pesquisados. A competição, ela aparece em primeiro lugar, muito trabalho versus pouco tempo, né? Quer dizer, dão muito trabalho para o colaborador e pouco tempo para ele executar. Então, ele acaba trabalhando 13, 14, 15 horas para tentar cumprir aquele tempo, né? Mudanças na estrutura da empresa, e essas mudanças estão acontecendo esse ano de 2020, por exemplo, as mudanças são brutais em função da pandemia. Todo mundo está tendo que aprender uma maneira nova de fazer o que já fazia antes. Está tendo que aprender, está tendo que reaprender. Tem mudança de processo aí, tá? Em tudo. Cobranças em excesso, né? Tem muita gente que tem perfil burocrático e fica cobrando coisas o tempo todo. E quando a empresa está passando por um período de estresse muito grande, de mudanças como nós estamos fazendo agora, é preciso ter cuidado com esses burocratas que ficam exigindo um monte de coisa do funcionário enquanto ele está correndo contra o tempo para entregar outras coisas. E isso é muito sério dentro da empresa. Às vezes eles dão prazos absurdos para uma pessoa cumprir e ainda um monte de burocracia para ela fazer. 500 formulários para preencher e tem que preencher daquela forma adequada e a pessoa acaba ficando nervosa com aquilo tudo. Baixos salários, o dinheiro não dá, né? A gente não conseguir fechar as contas dentro do orçamento é um fator de estresse muito grande quando você não consegue pagar suas contas e você sabe que você às vezes quer levar um alimento para sua casa, você não consegue comprar, você não pode comprar, porque vai faltar o dinheiro para a conta de luz, vai faltar o dinheiro para a conta da água, né? Isso é muito complicado. Mau relacionamento com os colegas no ambiente de trabalho, a eterna ameaça de demissão. Tem líderes que falam isso todo dia, falam isso o tempo todo, porque se nosso barco aqui afundar, está todo mundo demitido. Isso não é um discurso que vai motivar a equipe nenhuma. Isso é um discurso que vai aumentar o nível de estresse ocupacional e isso é um discurso estúpido. Um líder que fala isso, ele está contribuindo para que o funcionário dele acabe se desmotivando, estressado, para o adoecimento do trabalhador, né? Tarefas repetitivas, né, que a pessoa não tem um desafio, não tem nada para aprender de novo e se mantém naquela tarefa repetitiva, ele não vê uma possibilidade de crescer no ambiente de trabalho, também não vê reconhecimento. Então, isso tudo são fatores de estresse que precisam ser considerados, ok? Aí o benefício da ginástica laboral, o benefício, além de demonstrar que a empresa se preocupa com a saúde de uma forma bem pessoal, né? O trabalhador tem a oportunidade de ter uma pausa, mesmo que forçada no ambiente de trabalho, e descansar um pouco do ponto de vista físico e mental. A gente tem aí muitos estagiários de educação física, nas faculdades de educação física, que qualquer empresa pode oferecer um estágio para um estagiário de educação física vir fazer um trabalho de ginástica laboral com os seus colaboradores. Pode ser um hotel, pode ser qualquer tipo de empresa, um escritório de contabilidade, de advocacia, qualquer empresa pode dar um estágio
para um profissional de educação física vir trabalhar com ginástica laboral dentro da sua organização. Vamos lá. Aí a gente tem, como a gente está falando de exercício físico, né, uma atividade física que seja, acima de tudo, prazerosa, restabelece o equilíbrio entre o cansaço mental e físico, né, que certamente determinará horas de sono mais reparadores. A sua empresa não tem um profissional de ginástica laboral, mas com uma tela de televisão, você pode pegar o vídeo do YouTube e também colocar, e ter um tempo dentro do horário de trabalho, para os funcionários pararem e ir para essa sala, assistir um pouco disso e fazer algumas práticas que vão relaxar um pouco a tensão, o nível de tensão deles e afastar eles da mesa de trabalho, da pressão de tempo e do cansaço físico e mental. Com uma tela de televisão, você já pode estar ajudando também os seus colaboradores a ir para uma sala e fazer isso um pouco, são 15 minutos aí por dia, que vai trazer um benefício muito grande para a sua equipe, ok? Aí, o que são boas práticas de gestão, né? As boas práticas vão resultar, assim, de uma ideia preferencialmente inovadora, que se apresentam como solução de um problema, né? Então, é importante que essas ideias que o gestor tenha, que o líder tenha, tome junto com a equipe, né? Algumas ações que podem ser sustentáveis ao longo do tempo, que os funcionários compreendam o impacto do estresse na vida deles, porque eles têm que entender também que eles têm que fazer o trabalho deles um sustento, uma forma de ganhar a vida, mas também trazer esse equilíbrio para eles, né? Conscientizá-los sobre o estresse ocupacional e ver quais são as ideias que eles têm. Uma empresa pode fazer convênio com a academia, pode ter uma sala de ginástica dentro da própria empresa. Nós vamos ver algumas iniciativas que algumas empresas já fizeram e que fazem, né, como a sala de ginástica dentro da empresa, uma pessoa que faz uma yoga no final do expediente, traz uma pessoa de fora para fazer uma yoga, ou fazer um alongamento com o pessoal no final do expediente, ginástica laboral, que em uma pausa de 15 minutos ao longo do dia em cada setor. Tem empresas que têm creche, tem berçário dentro da empresa para que as mães possam trabalhar e estar junto dos filhos, né? Então, são várias coisas. Horário flexível para o funcionário, né? Então, a gente tem que entender que os nossos profissionais, eles são seres humanos. A gente vai tratar disso muito mais a fundo em gestão de pessoas, mas é importante que o gestor pense nisso, ok? Aí tem umas empresas que trabalham para essa dessegregação do mercado de trabalho, ou seja, de poder contratar as mulheres e também oferecer um benefício para elas, tá certo? Que é aquela segregação de recrutar preferencialmente homens, né? E jogar as mulheres para áreas menos representativas, né? A IBM, a Xerox do Brasil, a Estoril Sol, a Alcan, TAP, todas elas têm programas, né, para poder ajudar as mulheres que eles entendem que elas enfrentam a dupla jornada e que eles tenham programas que possam ajudá-las no mercado de trabalho e que elas possam também atingir os cargos executivos de maior porte. Aí esses exemplos de empresa, né, que trabalham com essas necessidades, que a gente está falando disso. Outra coisa também é dar maior autonomia, né, por parte dos trabalhadores e trabalhadoras para organizar o seu trabalho dentro do seu tempo, dentro do seu espaço, em função dos objetivos profissionais. Nem todo mundo precisa chegar na empresa às 7 horas da manhã. Tem cargos que podem chegar às 9, tem outros cargos que podem chegar às 10. Até se as empresas abrissem a mente para essa flexibilização de horário, nós teríamos sim menos pressão no transporte público, menos pressão também na vida do profissional, porque às vezes aquela mulher ela não precisa chegar no trabalho às 7 da manhã. O cargo que ela ocupa, ela pode chegar às 10 e sair um pouco mais tarde. Isso pode ser melhor para ela, para dar tempo para ela poder levar um filho na escola, levar um filho na creche, poder tomar um banho, poder se arrumar com mais calma, não ter que acordar às 5 horas da manhã,
né? Ela poder descansar um pouco mais e organizar a vida dela. Então, entender que a flexibilidade de horário de acordo com os cargos é uma coisa viável, é uma coisa realizável. A gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Toda essa situação de pandemia que nós estamos passando nesse momento está fazendo a gente repensar muitas coisas, né? Nós estamos tendo que encontrar novas formas de trabalho. As pessoas estão podendo trabalhar de casa. Se a pessoa puder trabalhar de casa, pode ser bom, pode ser ruim. Vamos falar disso mais para frente. Mas a flexibilidade de horário é uma coisa que a gente precisa pensar. Tá? Nem todos os cargos precisam chegar às 7 horas da manhã ou às 8. E não necessariamente, por exemplo, no setor de governança de hotel tem que chegar às 7. Pode chegar às 8. Depende da rotina do estabelecimento, do tipo de dos hóspedes, dos hábitos dos hóspedes, né? Que é diferente de um hotel de praia, de um hotel de negócios. No hotel de negócios, realmente, o executivo vai tomar café cedinho. Mas no hotel de praia, não. O café da manhã pode começar às 8, né? Não precisa começar às 7. Então, tem coisas que a gente tem que pensar, tá? Planejar melhor essas atividades, desburocratizar os processos. Tem gente que cria tanto formulário, tanta burocracia, implica com vírgulas, pontos, palavras, com tudo, que acaba atrapalhando a produtividade da equipe, né? Com exigências burocráticas demais, né? Tem que pensar na liderança com uma postura mais facilitadora, que não faça uma tempestade num copo d'água, que pense fora da caixa e que consiga implantar maior flexibilização no ambiente de trabalho, fazendo uma gestão mais humanizada, com maior participação da equipe e menos competição, para diminuir essa pressão do estresse, tá? Vamos lá. Ainda tem mais empresas que trabalham com isso, né? Com flexibilidade de horário, horário de trabalho comprimido para algumas áreas, em que a pessoa pode trabalhar mais ativamente num determinado horário do que outros, para permitir, por exemplo, uma manhã ou uma tarde livre. A Microsoft já tem essas flexibilidades, a Grafe, a Somag, a Estoril. Então, são empresas que já estão pensando fora da caixa há muito tempo. Lembrando que eu já falei para vocês de Bill Gates, que é um exemplo de liderança facilitadora e que sempre pensou fora da caixa, né? O criador da Microsoft. Serviço de apoio às crianças, né? Empresas que equacionaram os serviços de apoio para criança, estabelecimento de protocolo, equipamento de acolhimento à criança, né? Às vezes apoiando financeiramente, pagando uma creche, dividindo o custo da creche com a funcionária. Tem empresa que coloca berçário e creche na própria fábrica, na própria indústria, no próprio ambiente de trabalho. A mulher vai trabalhar e pode levar seu filho, está com seu filho lá perto. E a empresa prefere fazer isso e manter a sua equipe, a sua funcionária motivada e tranquila, com um custo relativamente baixo para uma indústria. Você montar uma sala com ar-condicionado, colocar um profissional lá, um auxiliar de enfermagem, cuidador para poder tomar conta da criança, uma cozinha que tem alimentação para as crianças, recreação e tudo, você consegue montar essa estrutura e, detalhe, a sua funcionária nunca mais deixa de trabalhar com você. Você consegue manter a permanência do funcionário. Além de baixar o nível de estresse, você baixa o nível de turnover, ou seja, de rotatividade de mão de obra. Por quê? Porque você é um gestor que pensa fora da caixa. Aí está aí empresas que trabalham com creche, com infantário, programa de férias para juntar os pais e as crianças, né? Serviço de transporte também para levar e buscar a criança na escola. São várias coisas que uma empresa pode fazer. O serviço de transporte também, uma colônia de férias, fazer convênio num lugar que as crianças possam ir, né, quando sai da escola. A empresa providencia o transporte e o local para a criança ir fazer atividade esportiva também, depois que ela sai da escola, e a mãe nem precisa se preocupar com isso. Aí algumas empresas que já estão fazendo essas atividades. O cuidado com o estresse, né? O que a gente aconselha aí para a pessoa que está com estresse muito grande, né? Tem que fazer um check-up anualmente, né? O exame de sangue, um raio-x de tórax, né? Ver como é que está pulmão, coração, né? Fazer um ecocardiograma,
uns testes físicos para ver como que você está, né? Fazer um eletroencefalograma também muito importante, procurar inserir uma atividade física na sua rotina que você gosta. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com elevado nível de ruído, pode não aguentar uma academia com música berrando também, mas pode fazer uma natação, pode fazer uma yoga, pode fazer um alongamento, pode fazer o exercício em casa pelo computador, com orientação dos canais do YouTube, né? Procurar comer menos comida industrializada. A gente vê gente comendo comida industrializada na mesa de trabalho, né? Evitar o álcool e o tabagismo, incluir também um tempo para sua atividade de lazer, para ir a uma praia, para andar de bicicleta, para comer uma pizza com a sua família, ter um tempo para você sair fora do trabalho, diminuir a pressão financeira. Quanto mais você aumentar a sua pressão financeira, mais problema você tem. Se você compra um carro mais caro, o seu IPVA será mais caro, a sua manutenção será mais cara, o consumo de combustível será maior. Isso é uma coisa que você tem que pensar. E você realmente precisa de um carro mais caro? Você realmente precisa de um carro tão grande? Você precisa de uma casa tão grande? Quanto maior a casa, mais manutenção ela tem, né? É mais coisa para você fazer, é mais coisa para você limpar. E se você não consegue uma pessoa, ou você não tem, chega num momento de profissional que você não tenha dinheiro para pagar ninguém para te ajudar a lidar com esse imóvel grande, é você que vai ter que lidar com o imóvel grande, né? Você precisa realmente daquilo? Você precisa de uma piscina dentro da sua casa? Você não pode substituir aquilo por um chuveirão para dar uma refrescada, para não ter que ficar limpando piscina, botando produto, né? Então são coisas que você tem que pensar. Quanto mais pressão financeira que você colocar sobre a sua cabeça, pior vai ser o seu nível de estresse. Você vai estar sempre correndo atrás de salário alto. O salário chega um ponto que ele não dá mais. Você ganha um aumento hoje, mês que vem já está faltando dinheiro outra vez. Viver com o essencial pode ser libertador. Você pensar em ter uma vida mais simples. Por que, que você tem que viver uma vida de um padrão que só vai te complicar, botar uma espada sobre a sua cabeça, né? Viver com o essencial pode ser libertador, e é uma frase que eu gostaria que vocês realmente refletissem sobre isso, porque o nosso corpo físico, ele vai envelhecendo, o tempo vai passando. Chega um momento que você já não aguenta mais trabalhar tanto para pagar tanta despesa, né? A gente está vendo aí o índice de natalidade despencar nas pessoas que têm maior nível de estudo, maior nível intelectual, porque as pessoas já viram o quanto custa criar um filho. Não é fácil. Quanto mais filho você tem, mais custo você tem, mais pressão você tem. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Isso não pode ser romantizado, porque filho não é brincar de boneca. Filho é um compromisso que você adquire para o resto da sua vida, né? Manter também um relacionamento com amigos, não se obrigar a trabalhar o tempo todo. Tem gente que quando não está trabalhando sente culpa porque não está fazendo nada naquele momento, porque eu estou deitado no sofá vendo um filme, né? E não se sente bem com aquilo, se sente inquieto, né? É preciso aprender a relaxar também, tá, gente? O que são fatores de estresse, né? Elevados níveis de ruído, pessoas que trabalham com elevado nível de ruído, como é o caso de professor, né? O professor, quando ele sai da sala de aula de uma turma grande, ele precisa de silêncio. Ele não quer ouvir mais ninguém falando na cabeça dele. Muitas vezes os alunos não pensam nisso, né? Eles falam alto, gritam dentro da sala de aula, berram uns com os outros e não pensam na situação de quem está em volta, principalmente de um professor que entra em várias salas ao longo do mesmo dia. Qual será o nível de estresse de um professor quando ele sai, né? Quando ele sai do trabalho? Como é que ele fica, né? Muita gente falando ao mesmo tempo no ambiente, complica demais. Muito calor ou muito frio no ambiente de trabalho também causa estresse. Pessoal que trabalha em lavanderia, trabalha em lugar úmido, né, que tem ruído, tem calor. Então isso é bastante complicado. A gente na liderança tem que melhorar as condições de trabalho de pessoas que trabalham nessas situações. Cozinha de restaurante, cozinha de hotel, o calor é muito grande.
Não ter um ambiente reservado para realizar o trabalho em home office. Muita gente foi para o home office do dia para a noite, mas não tem um ambiente dentro de casa em que ele possa ter silêncio, ter calma para poder trabalhar longe da família, dos filhos, né? E também isso é complicado. Não ter móveis ou cadeiras adequados, que a pessoa bota a pessoa para trabalhar em qualquer mesa, em qualquer cadeira. Isso é um problema, a falta de ergonomia. A cadeira acaba dando dor nas costas, dor no corpo, porque o profissional fica 8, 9 horas sentado naquela cadeira, naquela mesa. Se ela não tiver a altura certa, não tiver o conforto correto, seu funcionário vai ter problemas físicos por conta disso. Não ter equipamento adequado para trabalhar. Você deixar seu funcionário trabalhando com equipamento quebrado, com coisa velha, tá certo? Eu já vi em cozinha de hotel, panela sem cabo e o cozinheiro pegando com pano, com luva, uma panela sem cabo. A chance daquela panela cair da mão dele é de 80%. Se aquilo cair, vai queimar o seu funcionário, né? Isso é um descaso de gestão muito grande, né? Um gestor que permite que um funcionário trabalhe numa área de risco sem equipamento adequado é um irresponsável, né? Trabalhar num ambiente hostil, onde as pessoas são grosseiras, né? Isso também causa muito estresse no ambiente de trabalho. Os efeitos subjetivos do estresse, né, que a gente pode ver aqui no slide: agressividade, ansiedade, apatia, falta de paciência, depressão, fadiga, nervosismo, tudo isso vem do estresse. O efeito comportamental pode fazer a pessoa consumir mais álcool, mais droga, distúrbio emocional, fumar muito, ser instável. Efeito cognitivo, a pessoa não consegue se concentrar, tem dificuldade de tomar decisão, tem lapso de memória. Eu já passei uma situação de estresse tão alta no ambiente de trabalho que eu esqueci onde estacionei o carro na rua. Eu tive que voltar para casa de táxi. Absolutamente não conseguia lembrar onde o carro estava em lugar nenhum. Né? Então, assim, isso é um nível de estresse muito alto. Quando você chega nesse ponto, você esquece um carro, você vê gente que esquece filho dentro do carro, né? Situações trágicas até. Efeitos fisiológicos: aumento de pressão arterial, suor, falta de ar, né, que as pessoas têm. Então, são muitas coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, os efeitos sobre a empresa é a distração, o mau relacionamento, a produtividade cai, a qualidade do trabalho cai e a insatisfação com o emprego. Aí o funcionário acaba querendo pedir demissão, mas ele não entende que ele está sofrendo de estresse ocupacional. Ele precisa se organizar, ele precisa se tratar e enfrentar os fatores de estresse de frente, né? Aqui a gente tem vários deles, né? Na parte mental, como eu já expliquei, né? Preocupação, raciocínio confuso, pesadelo, indecisão, pensamento negativo recorrente, isso acontece. Decisões apressadas, né? Não pensa. Dentro do comportamento, propensão a acidente, perder o apetite, desinteresse sexual, excesso de alcoolismo, fumo, inquietação, insônia. Nas emoções, né? Muita ansiedade, muita depressão, alienação, medo, perda da autoconfiança. No nosso corpo, a gente pode sentir dor de cabeça, ter mais tendência a infecções, músculo tensionado, distensão, fadiga, irritação de pele, inclusive falta de ar, tá? Isso aí são todos efeitos do estresse que a gente passa aí. Não é Covid, tá? A mudança de comportamento, de atitude, muitas vezes a mudança do própria pessoa vai ajudar ela a diminuir o estresse, né? Então, se você adota um estilo mais colaborativo, você aprende a trabalhar em equipe, você começa a reduzir conflito, isso pode te ajudar muito a melhorar o seu nível de estresse. Claro, diminuir a pressão financeira, né? E sempre procurar se organizar na sua rotina, no seu tempo, no seu dia. Se você trabalha, se você estuda, se você tem casa, filhos, família, você tem que separar os horários para fazer aquilo e não deixar as coisas acumularem. A procrastinação, ela é um fator, sem dúvida, que vai te ocasionar estresse sempre. Você empurrar as coisas para fazer depois, deixar acumular, isso tudo vai aumentar o seu estresse. Se você pegar o que você tem para fazer e resolver, partir para dentro do problema de frente, o seu nível de estresse diminui muito, ok?
vai a dica aí para vocês sobre estresse ocupacional. E chegamos ao fim dessa nossa disciplina muito gostosa, né? A optativa de comportamento organizacional. A gente viu tanta coisa, viu estrutura organizacional, a gente viu motivação, liderança, a gente viu aqui o estresse ocupacional, a gente viu tanto assunto legal para preparar vocês para serem bons gestores, né? E a primeira coisa que vocês têm que aprender é gerenciar o próprio tempo, gerenciar a própria vida, gerenciar a sua vida como estudante, a sua vida como profissional, a sua vida como marido, como esposa, dividir as tarefas em casa para diminuir o estresse do seu cônjuge, do seu parceiro, né? Dividir as tarefas também em relação a filhos, muitos têm filhos, né? Então, assim, são atitudes que a gente precisa tomar, procurar diminuir a pressão financeira, procurar viver melhor. Então, o que eu desejo é que essa disciplina tenha realmente contribuído para a sua formação. Agradeço a vocês por todo o tempo que vocês tiveram aqui comigo. Muito obrigada e tenham um ótimo aproveitamento para vocês no curso de hotelaria. Até uma próxima vez que a gente se encontre em outra matéria. Um grande abraço.